Olá, sou o Dr. Michel Castilho, médico especialista em cirurgia bariátrica e obesidade, e eu estou aqui hoje para inaugurar o meu podcast, primeiro episódio. A gente está criando um podcast aqui para falar de obesidade, de assuntos de saúde como um todo, e hoje, para inaugurar o podcast, a gente está com um assunto aqui que vai explodir cabeças, eu estou empolgadíssimo. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Malagoli, que é CEO da Bioma4Me, patologia especialista em microbiota. Hoje a gente vai falar de microbiota intestinal. Dr. Rafael. Obrigado, Michel, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um tema que eu adoro, né? Vim da área da patologia, fiz patologia na minha graduação, pós-graduação, e é um tema super recente. Então, desde 2011, 2012, a gente está falando de microbiota intestinal relacionada a uma série de doenças ou, inclusive, como marcadores de saúde. Então, é um tema que eu adoro, eu venho estudando há muitos anos e quero compartilhar o máximo aqui com você, tudo que a gente puder aí para você e para todo mundo que está nos assistindo. Vamos lá. Então, cara, explica pra gente o que é esse negócio de microbiota, do que a gente está falando, cara? O que é a microbiota? Cara, microbiota é o seguinte. Quando a gente pega, vamos falar de microbiota intestinal, porque a gente tem microbiota em vários locais do corpo, na cavidade oral, na vagina, na pele, vários lugares. Mas aqui nós vamos falar hoje de microbiota intestinal. Então, quando a gente pega o nosso intestino, a gente tem uma série de micro-organismos que habitam aquele local, que habitam as nossas fezes, o nosso intestino. Então, você tem protozoários, vírus e uma série de bactérias, tem fungos e tem uma série de bactérias que são as mais abundantes e as que hoje são as mais importantes do ponto de vista médico, assim, do ponto de vista de tratamento, para as quais a gente olha, certo? Então, quando a gente pega a população de bactérias inteira que habita o nosso intestino, isso é a microbiota intestinal. Aquele papo de que a microbiota intestinal é igual à impressão digital, ela é tão específica assim, isso é verdade? É verdade, é verdade. Quando a gente olha para a população de bactérias que habitam o intestino de uma pessoa, a gente pode ter ali mais de 1000 diferentes espécies, certo? Nós estamos falando de centenas, eventualmente de milhares de bactérias, de espécies diferentes de bactérias que habitam o nosso intestino. Então, é impossível que essa proporção de bactérias dentro dessa população seja igual em duas pessoas diferentes. Então, por que algumas dietas funcionam em algumas pessoas e em outras não? Essa é de fato a pergunta de $1 milhão, né? Tem uma série de motivos para isso, tá? Eu não sei nem se a gente consegue colocar a microbiota como protagonista disso, mas que ela tem um papel muito importante, ela tem. Antes da microbiota, tem a nossa própria genética, certo? Então, nós temos o nosso DNA, eu tenho a minha sequência de DNA, que todo mundo já viu na televisão, aquele tanto de letrinha, aquilo é toda a nossa sequência, e cada um tem a sua. Apesar de que a nossa sequência é muito parecida, ela não é idêntica. Então, cada um tem algumas pequenas alterações e que conferem predisposição a maior ganho de peso, menor ganho de peso, ganho de massa muscular ou não. Porém, não é só isso. Boa parte do que a gente absorve, antes de ser absorvido, foi comido pela bactéria que está lá no nosso intestino, foi metabolizado e ela jogou no nosso intestino outras substâncias. Eventualmente eu posso modificar a minha dieta de forma a desfavorecer essa população de bactérias, porque muitas vezes a gente sabe o que essa população de bactérias gosta de comer. Então eu posso modificar a dieta de acordo com a microbiota daquele paciente, para diminuir a população de bactérias que estão mais relacionadas ao ganho de peso e o contrário. Agora, cara, para deixar o pessoal maluco em casa, né? Tratamento alternativo existe? É uma realidade? Pessoal, vai ter muita gente brava, mas no final eu tenho certeza que, como eu falei, eu sou entusiasta do assunto. Vamos parar de ser empírico, né? E conta pra gente aí o que a gente tem de futuro disso. Tratamento alternativo, ele existe, cara? Quando a gente fala de tratamento com probióticos, com pré-bióticos, que depois a gente dá os conceitos aqui, para interferir na microbiota intestinal, hoje, nós ainda estamos falando disso como um tratamento alternativo. Há poucos anos atrás, com certeza, né? Alternativa aqui, alternativa à medicina tradicional, ao comprimido que a gente compra na farmácia, a medicina, a alopatia em geral, certo? Só que com o passar do tempo, com tantas evidências que a ciência tem trazido nos últimos anos, hoje o tratamento para modificar a microbiota intestinal eu acho que está nesse limiar entre ser alternativo e já ser um tratamento consolidado dentro da medicina, que
que é o caminho para o qual a gente está indo. Eu acho que hoje ele está muito mais consolidado do que alternativo. A gente pode conectar várias doenças, podem ter relação? Podem. Às A vezes a gente. microbiota justifica isso? A, A mi- a desbiose microbiota, justifica? sim, ela ajuda a gente a entender, porque às vezes você tem um paciente que chega. A gente estava falando aqui, por exemplo, de ansiedade e depressão. O cara tá ansioso, tá deprimido, tá totalmente inflamado, tá Obeso. constipado, tá obeso. Peraí, será que tudo isso pode ter uma raiz ou um tronco comum? A gente tem que tomar muito cuidado nesse momento para a gente não dizer que a microbiota é a resposta para todas as coisas, é o tratamento para todas as coisas, ou é a saída para todos os problemas. Não é isso que nós estamos dizendo, né? A gente precisa ser muito responsável com isso, mas que isso está sendo investigado e nós sabemos que muitas dessas relações existem, isso é seguro. Algumas curiosidades bacanas aqui para a gente jogar na mesa aleatoriamente. Por exemplo, microbiota intestinal. Você nasceu de parto cesáreo ou parto normal? Cesárea. Parto cesáreo. Eu também nasci de parto cesáreo, para o nosso azar. Porque a microbiota intestinal do paciente, da criança que nasceu de parto cesáreo é completamente diferente da microbiota intestinal da criança que nasceu de parto normal e que passou pelo canal vaginal riquíssimo em lactobacilos e pegou aqueles lactobacilos para utilizar na proliferação da sua própria microbiota intestinal. Aleitamento materno. É um outro fator. Então, a criança que passou pelo aleitamento materno tem uma microbiota intestinal completamente diferente da criança que veio da fórmula. Outra pergunta aí que... E aí, cara, e os alimentos suplementados com probióticos? E aí, como o Essa é uma podcast é boa. meu, eu vou falar os nomes. Activia, Yakult, Kefir. E aí? Tem uma série deles, né? E aí, Cara, funciona esse negócio? Se falar que funciona, cara, a Yakult vai ter que mandar pacote de Yakult pros meus nenê lá em casa, cara. pode mandar pra mim também, que eu tô precisando. Não tem nada mais delicioso que tomar um Yakult, né, cara? É gostoso demais. Mas, meu, funciona, são bons, são ótimos. O Activia eu sou um fã. É gostoso, tem lá os probióticos, ajuda no trânsito intestinal de uma forma discreta, mas é pouco. Não são Né? terapêuticos. Não. Para isso que a gente está falando, não. Então, uma coisa é a gente utilizar isso no dia a dia, tem outras questões nutricionais para as quais eles são importantes, mas a quantidade de organismos vivos que tem ali não serve para fim terapêutico, não serve para tratar um sintoma clínico, por exemplo. Para isso não. Aí você tem que entrar com uma quantidade potente de cepas e de diferentes espécies desenhadas para aquela microbiota específica. E você sabe de uma coisa? A microbiota intestinal modula as outras, ela é a rainha das outras microbiotas. Se eu modifico a microbiota intestinal do paciente, automaticamente eu também modifico a microbiota vaginal, a microbiota da pele. Pele do paciente melhora. A gente consegue melhorar acne com melhorando a microbiota intestinal do paciente, melhora a acne, melhora a condição da pele. Tem coisas que você... Halitose, pessoal, o famoso bafo. A gente melhora a litose do paciente modulando microbiota intestinal. A gente, com probiótico, o paciente melhora. Agora, tem uma parte que não está nesse podcast aqui agora, mas, cara, da medicina reprodutiva, que é um negócio impressionante. Microbiota do endométrio. Você consegue modular e você consegue reverter condições, muitas vezes, de infertilidade por causa de inflamação endometrial, da microbiota do endométrio. Você consegue interferir via microbiota endometrial e via microbiota intestinal e utilização de probióticos intravaginais para modular a microbiota do endométrio diretamente. É fabuloso. Eu vou dar um exemplozinho. Algumas pessoas que estão assistindo já devem ter passado por isso. Você está com infecção urinária de repetição, principalmente mulher. E muita gente que está assistindo já deve ter passado por isso. E aí o teu ginecologista faz prescrição de probiótico para diminuir os quadros de infecção urinária. E eu tenho vários pacientes que já passaram comigo e pararam de ter os quadros. O urologista usa bastante essa tática também, mulher. Resolve muito. Às vezes a gente tem muita demanda de sequenciamento de microbiota vaginal, né, para olhar para isso, candidias de repetição, uma série de coisas. Tem a parte da infertilidade que está muito em alta agora, a gente está conseguindo ajudar muitas mulheres, mas essa parte da infecção urinária você consegue ajudar demais. Você modulando microbiota intestinal. Cara, grande abraço, brigadão aí, sempre bem-vindo. Valeu. A casa é sua aqui, cara, obrigado. Você, obrigado por ter assistido e ter acompanhado a gente. Pô, espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei.
E, pô, segue a gente aí que os próximos podcasts vão ser desse nível aí pra cima, cara.